8h46, Paulo Lene, bom dia, obrigado pela participação aqui por Google Meet na Lance FM, seja bem-vindo para falar aí do livro e também dos assuntos importantes. Bom dia, Fábio, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, fico muito feliz e muito contente que a Rádio Lance traga para os seus ouvintes, para a sua audiência qualificada, um assunto tão importante como o que nós vamos conversar agora. Pois bem, nós estamos transmitindo no Facebook, nós estamos transmitindo no YouTube e estamos transmitindo também no Instagram. O Paulo Lene, se apresente aí, fale um pouco dos seus livros, fale um pouco da sua vida. Você tem aqui, em média, 7 minutos a partir de agora para a gente conversar aqui na Rede Lance. Olha, na verdade, eu tenho 50 anos de idade, eu sou advogado e eu sou um portador da doença do alcoolismo. Na verdade, eu sou um dependente químico em recuperação, e eu digo em recuperação porque a recuperação é para a vida inteira. Não obstante, eu esteja há 25 anos em abstinência, tanto de álcool quanto de outras drogas. E eu cheguei num ponto, há 25 anos, que eu perdi basicamente tudo, como acontece com todo dependente químico. Perdi estudo, perdi trabalho, só não perdi o amor da minha família. As outras coisas eu perdi absolutamente tudo. Cheguei numa condição bem ruim, bem triste, típica do dependente químico mesmo. Mas consegui me recuperar, consegui retomar a minha vida, consegui ter uma vida digna e uma forma através da qual eu consigo de alguma maneira retribuir aquilo que eu recebi é poder escrever livros a respeito do assunto, poder falar a respeito desse tema que é tão difícil, tão delicado, né? Exige coragem, como tem coragem a Rádio Lance de colocar esse tema em debate, para que a gente possa também compartilhar a nossa recuperação, aquilo que aconteceu de bom. E por uma questão profissional, eu acabei conhecendo pessoas aí na cidade de Formosa, acabei conhecendo o projeto do Instituto Vida, através do irmão Pedro, que é um religioso que mora na cidade, através do doutor Fernando Samuel, que é juiz de direito, e outras pessoas que fazem parte do Instituto Vida, e eu me encantei por esse projeto, que tem por objetivo construir e entregar para a comunidade de Formosa uma comunidade terapêutica que permita a internação e recuperação de pessoas com dependência química. Por conta disso, nós escrevemos um livro, nós três, eu, o irmão Pedro e o juiz Fernando, contando um pouco da nossa experiência, daquilo que nós sabemos a respeito desse assunto, e todos os valores provenientes da aquisição desse livro serão revertidos para a comunidade terapêutica mantida pelo Instituto Vida, que é uma organização formada por pessoas proeminentes da cidade de Formosa, por empresários, por profissionais liberais. É um trabalho muito bonito de pessoas que estão preocupadas com a comunidade, preocupadas com esse grave problema da dependência química, que não é exclusivo de Formosa, é um problema de todas as cidades brasileiras. E eu fico muito feliz de poder participar de alguma maneira, ainda que modesta e tímida, de poder ajudar a edificar esse projeto. Então, formosense, mas eu tenho muito carinho, muito respeito e muita admiração pela cidade e pelos seus cidadãos, e também por esse projeto tão bonito que está sendo edificado por essas pessoas do Instituto Vida. 8h50, professor Maurício na bancada, e a sua pergunta? A gente sabe, seja bem-vindo, professor, a gente sabe que saiu um relatório a respeito das drogas agora no ano de 2021, em relação à pandemia, e fala que essa pandemia potencializou muito o risco da dependência. Cerca de mais de 275 milhões de pessoas usaram drogas no mundo no último ano. Como é que o senhor vê
para que a gente possa combater, para que a gente possa reverter esse quadro, né, que a gente às vezes pensa que é algo que fica escondido, né, mas a gente tem que trazer ele à tona para discutir ele diariamente nas nossas famílias, em todos os lugares que a gente puder levar esse debate. Olha, o senhor faz, com um grande poder de síntese, o senhor faz 3 observações muito importantes. Eu vou começar pela última. A questão do próprio preconceito, né? Porque muitas vezes nós achamos que essa questão da dependência química é uma coisa que acontece com o vizinho, é uma coisa que acontece com outra pessoa, é uma coisa que acontece longe da nossa família, longe do nosso círculo de amizades, e isso não é verdade. A dependência química pode acontecer a qualquer pessoa, a qualquer um, independentemente de religião, de partido político, de time de futebol de preferência, de status social, de condição financeira. Então, por isso que é importante a gente tratar desse tema, né? E é justamente através da informação que a Rádio Lance hoje leva aos seus ouvintes, aos seus internautas, que a gente começa a lidar melhor com o problema. Nós não podemos enfrentar um problema sem antes admitir que ele existe. E ele existe dentro das nossas famílias, dentro dos nossos círculos. Nós sabemos disso. Todo mundo conhece alguém próximo que tem um problema de dependência química, né? Principalmente do álcool. Com relação à sua observação sobre a relação pandemia e aumento de consumo de álcool e outras drogas, ela é verdadeira. E ela tem uma explicação que, a meu sentir, com base naquilo que nós temos de experiência, ninguém começa imediatamente fazendo uso do álcool e no dia seguinte já está internado numa clínica de recuperação. Existe um processo, isso demora alguns anos, demora algum tempo. No começo a pessoa até consegue, entre aspas, negociar bem com a droga. Ele consegue trabalhar, estudar e de final de semana usar. Mas isso vai progressivamente piorando até que a situação fica insuportável para todos, para quem está em volta e para o próprio doente. É uma tragédia, né? A dependência química é uma tragédia. Então, a pandemia, nesse sentido, eu diria que ela acelerou esse processo, porque muitas pessoas ficaram em casa, então aquele compromisso rigoroso com o horário, de sair de casa, de ter uma certa obrigação, isso ficou sublimado, isso ficou suavizado porque as pessoas ficaram mais recolhidas, o que é um ambiente que facilita o uso do álcool e da droga, porque eu estou em casa, eu estou num ambiente mais seguro e mais confortável para poder fazer o uso. Então, eu diria que sim, que isso acelerou, pelo menos é o que nós temos lido e aquilo que as pessoas que também trabalham no meio nos relatam. É como se a pandemia tivesse acelerado aquele processo de instalação de dependência química que já se fazia presente, o que agrava o problema, como o senhor observou, naturalmente. E os números são realmente complicados, né? Existem hoje muitos estudos, e já existiam no passado, mas a gente deve estar falando em torno de 10% das pessoas têm problema de dependência química. Entram em contato com o álcool, que é a droga lícita, entram em contato depois com outras drogas e desenvolvem esse problema. Só para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele tem um problema particular que nós não temos no Brasil, pelo menos ainda, que é o vício de uma substância chamada fentanil, que é uma droga que tem efeito similar ao da heroína. Nos Estados Unidos, existem 50 mil mortes por ano por conta de overdose de fentanil. É um Vietnã por ano. E isso continua. Não houve nenhum sinal de melhora com relação a esse assunto. Então, é um problema muito sério. Mas vale a pena
é necessário que a gente leve esse tema para o debate. Paulo Leme, nós queremos agradecer a sua participação, convidá-lo para a semana que vem a gente dar continuidade a essa entrevista tão importante, esse debate tão importante para a sociedade brasileira e sociedade do mundo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Eu é que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês. Pois bem, então 8h56, direto das ruas tem Domingos Filho. Direto das ruas, repórter Domingos.